Boa tarde, gente. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais de Deus, para falar um pouco mais sobre de tudo que ocorreu comigo, da onde eu parei, mais ou menos. Como aconteceu muita coisa de lá para cá, E eu fiquei um tempo sem entrar no canal, atualizar, mas as pessoas que não me conhecem, eu acredito que seja mais um canal de bênçãos para alcançar pessoas que não me conhecem, pessoas que às vezes não creem em Deus ou que estão desacreditadas. Mas eu queria iniciar esse vídeo, falando um versículo que tem sido meio que um tema de hoje em diante, daqui para frente, que reflete o passado, mas que a gente consegue enxergar um futuro, É o versículo que eu gostaria de estar deixando aqui para vocês, para que vocês possam estar meditando. Se encontra em Romanos 8:28, que fala o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu entendo desse versículo é o seguinte: que mesmo que às vezes a gente passa por lutas, que às vezes a gente não entenda às vezes o motivo que a gente está passando por aquela situação, que no final Deus tem sempre um propósito, e todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, independente da situação que você está passando. Às vezes a situação que você está passando, igual a situação que eu passei, naquele momento você não consegue enxergar a voz, não consegue enxergar Deus, não consegue ouvir a voz de Deus, porque às vezes a gente não consegue entender a dimensão do nosso Deus, Mas Deus, ao longo do caminho, conforme você vai lendo, você vai entendendo, você vai buscando a palavra de Deus, você vai compreendendo que tudo aquilo é um processo que você precisa passar. Eu vou deixar escrito aqui mais ou menos um resumo da minha história passada e vou tentar acompanhar a partir de hoje, assim, uma evolução para vocês poderem entender como que eu estou muito melhor agora, muito melhor hoje, para a honra e glória de Deus, E, e eu posso ver Deus agindo nessa maneira, Cooperando para o bem daqueles que amavam a Deus, que mesmo devido aos meus erros, Que me levaram a tudo o que eu passei, Todo o processo, no final, tá caminhando tudo bem, porque Deus tinha todo um plano, todo um projeto, e um processo que eu creio que vai levar muito além daquilo que eu imagino, muito além daquilo que eu penso, Porque os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores, muito maiores. Às vezes a gente pode se sentir meio errado, pode se sentir meio apontado, porque hoje em dia eu sinto isso. Às vezes eu carrego comigo meio que não é uma frustração, meio que às vezes um peso de estar carregando o nome de Jesus, E às vezes está envergonhando o evangelho de Deus. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente peca porque a gente não é Jesus, Mas Jesus, ele é misericordioso para nos perdoar. Mas não é um pecado. Às vezes a gente comete uma palavra que a gente fala, às vezes coisas que saem da nossa boca que não era para ter saído, que depois você para e pensa, eu não deveria ter agido daquela maneira, eu não deveria ter feito do jeito que eu fiz.
Mas eu acredito e aprendi que isso é até bom, porque quando a gente está corrompido pelo pecado, a gente, quando a gente comete pequenos pecadinhos e a gente não tem a sensibilidade do Espírito Santo, a gente não consegue enxergar Deus, a gente simplesmente aquilo passa. Mas eu acredito que a grandeza, né, a nossa luta diária, que todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E eu não acredito que o meu problema possa ser maior do que o de ninguém, né? Mas eu acredito num Deus que é maior do que o problema de todo mundo, né? Isso é muito forte, muito bonito, que mesmo você cometendo os erros diários, né? Quando você faz alguma coisa, você pensa, Deus, eu não deveria ter feito isso. Deus, por que eu fiz aquilo? Aí você ora e fala, Deus, me perdoa. Porque isso quer dizer que o Espírito Santo está com você, que a presença dele está com você, né? E o reconhecimento disso no fim do dia é quando você reconhece que você errou, reconhece que você é pecador, reconhece que você é totalmente dependente de Deus, né? Que é o que nós somos, totalmente dependentes de Deus. Hoje eu ando sem andador, já consigo dar passos sozinhas. Eu tô fazendo exercícios. Eu entrei para uma academia que eu me mudei. Antes eu estava morando com a minha mãe, né? Hoje eu moro só com meu marido. E a academia, o lugar onde eu moro, do lado tem academia que é especializada em reabilitação, em treino funcional, né? E eu tenho tentado a cada dia cuidar da minha saúde. Às vezes, não digo que eu consigo 100%, né? Porque eu cometo deslizes. Eu sei às vezes que eu erro. Eu sei às vezes que eu poderia fazer muito mais do que eu faço. Mas é uma luta constante. Porque não é só reabilitação física. A gente tem uma luta constante que não é contra a carne, né? Não é contra ninguém, né? É contra os principados e potestades. Então, por isso, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar orando, nós temos que estar falando com Deus, nós temos que transformar o nosso melhor amigo. E quando a gente tem isso, quando a gente consegue entender isso, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, a gente consegue vencer. E às vezes a gente não precisa provar isso para ninguém. Se a gente tem a consciência de que você está fazendo a sua parte com Deus, isso já é um refrigério.